Olá, começa agora mais um João Pessoa em Debate. O tema de hoje é Campanha para Doação de Medula Óssea. Aqui em nossos estúdios estamos com Miriam Carneiro, ela que é coordenadora técnica da Central de Transplantes da Paraíba, e Verônica Moraes, que é coordenadora geral da Hemorrede da Paraíba. Bem, senhoras, eu gostaria que nesse primeiro bloco vocês fizessem breves apresentações acerca de suas pessoas e também das instituições às quais pertencem. Por favor, senhora Miriam. Eu sou Miriam Carneiro, coordenadora técnica da Central de Transplante da Paraíba, sou enfermeira também. E a Central de Transplante tem o objetivo de captar e distribuir órgãos e tecidos para transplante. Essa campanha é permanente, é a campanha para doadores de medula óssea, e é uma satisfação estar aqui com vocês para trazer um pouquinho dessas informações tão importantes. Pois não, senhora Verônica. Eu sou Verônica Moraes, coordenadora da Hemorrede na Paraíba. E é um prazer estarmos aqui nesse programa, João Pessoa em Debate, como Miriam falou, para trazermos também as informações necessárias. A Hemorrede na Paraíba é formada pelo Hemocentro Coordenador João Pessoa, o Hemocentro Regional em Campina Grande e 11 hemonúcleos nas regionais de saúde. Também temos 28 agências transfusionais nos hospitais intra-hospitalar. Pois não. Daqui a pouco retornaremos com o segundo bloco do João Pessoa em Debate, trazendo para vocês o debate acerca da campanha para a doação para o transplante, ou seja, para a doação de medula óssea. Até já. Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, ficar em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. Faz compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para ele estuda, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola, vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. O Ministério da Educação quer lembrar a você que recebe o Bolsa Família de cumprir uma parte importante do programa. Seus filhos precisam estar matriculados e indo à escola todos os dias. Se você é secretário municipal de educação ou diretor de escola, não esqueça de fazer a sua parte. Acompanhe a frequência escolar dos alunos. Bolsa Família, uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Olá, natureza! Primeira pergunta. Após lavar, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? A. Queima. B. Joga no rio. C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra. Letra C. Devolvo no local indicado na nota fiscal. Muito bem! Mais uma pergunta. E o que acontece com quem não devolve as embalagens? A. Nada. B. Fica de castigo no milho. C. Multa. Letra C. É multa. Isso! É de gente assim que a natureza precisa. Lave e devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos. Estamos de volta com o segundo bloco do João Pessoa em Debate, cujo tema é Campanha para a Doação de Medula Óssea. Aqui em nossos estúdios estamos com Miriam Carneiro, ela que é coordenadora técnica da Central de Transplantes da Paraíba, e também com Verônica Moraes, que é coordenadora geral da Hemorrede da Paraíba. Eu gostaria primeiro de fazer uma pergunta que é bastante simples, mas também muito esclarecedora. O que seria a medula óssea? Medula óssea é um líquido que existe dentro do osso, tá certo? Que é responsável pela fabricação do sangue, dos glóbulos brancos, né? E de plaquetas no sangue que são
partes do sangue, tá certo? Então, muitas vezes as pessoas confundem, a gente fala, você quer ser doador de medula? Ele acha que vai fazer uma cirurgia na espinha, né? Medula óssea nada tem a ver com espinha, com medula espinhal, uma coisa é totalmente diferente da outra, né? As células tronco fica na medula e elas é que são responsáveis pela fabricação do sangue e dos componentes. Justamente, as pessoas costumam confundir, era essa a pergunta que eu ia fazer logo em seguida. As pessoas costumam confundir a medula espinhal com a medula óssea. Onde é que se localizaria essa medula óssea na região do nosso corpo? Ela se localiza dentro dos ossos, em maior quantidade dos ossos longos e chatos. No fêmur tem bastante, no sacro, tá certo? Então, é o que a gente chama vulgarmente de tutano. Quando a gente compra o tutano, né, para fazer o cozido, quando a gente cozinha fica aquela substância gelatinosa e amarela dentro do osso. Aquilo é a medula óssea. Perfeito. Quando é que a pessoa está apta a fazer o transplante? Como é que funciona o sistema de transplantes aqui na Paraíba? Eu vou refazer a pergunta. Porque eu gostaria... Transplante, não pode dizer, né? Justamente. Eu gostaria de saber, então, como é que funciona essa parceria entre a Central de Transplantes e a Hemorrede. Pronto. A Central de Transplante funciona, inclusive, tem que dizer, né, Miriam, que ela está localizada na Hospital de Trauma. E o Hemocentro, que aqui em Campina Grande também fazemos a pessoa que se destina a ser um doador, ele pode ir ao Hemocentro segundas e terças, de 8 às 11 horas, para colher um pouco do sangue, 5 a 10 ml de sangue, do qual nós encaminhamos para o HLA, que é um laboratório em Pernambuco, onde vai ser feito esse teste de compatibilidade. Ele vai ficar cadastrado, o resultado dele volta de Recife, no caso, e nós encaminhamos ele para a Central de Transplante para fazer esse cadastro. Não só... Essa é a parceria que o Hemocentro tem porque lá nós funcionamos laboratório, não temos laboratório para fazer esse exame. Nós colhemos um pouco do sangue daquela pessoa que se destina a ser um doador de medula. E nas regiões que não são atendidas, há alguma unidade de móvel, itinerante, para poder captar essa medula dos doadores? Ainda não é projeto para Patos, né, Miriam? Eu acredito que Patos, Guarabira e Cajazeiras, mas no momento a coleta é feita em Campina Grande e em João Pessoa, no Hemocentro. É um pouquinho difícil a gente colocar agora, de imediato, postos de coleta para doadores de medula, porque esse sangue tem que chegar ao laboratório antes de 24 horas. Então, nessas localidades, a gente tem dificuldade de SEDEX, não tem SEDEX 10 no interior da Paraíba, tá certo? Então, teria que ter um carro exclusivamente para coletar esse sangue imediatamente e deixar em Pernambuco, porque a Paraíba também nós ainda não temos o laboratório de HLA funcionando. Então, no momento, tá difícil para a gente conseguir resolver isso aí, mas já há contatos com o correio e um carro para ficar à disposição para poder a gente fazer essa coleta. Mas isso aí não impede da pessoa doar, porque Campina Grande é um polo captador muito bom e o pessoal do sertão está sempre indo para Campina Grande para fazer os seus tratamentos médicos e lá eles podem se dirigir ao Hemocentro de lá que faz a coleta. Quando eu fiz a primeira pergunta, era quando é que se sabia se a pessoa estava apta a fazer o transplante na categoria de doador. Sim. Quais são os exames? São os mesmos? Eles são compatíveis com os exames que são feitos para saber se você pode ser doador de sangue? Quais são os exames? Não são os mesmos, porque no exame de sangue, para você ser doador de sangue, você vai fazer uma triagem sorológica. É a sorologia, que são aquelas doenças transmitidas pelo sangue. E nesse momento, para se ser doador de medula, você vai fazer sua histocompatibilidade. É um exame se você é compatível ou não. Você vai entrar numa rede, que é o REDOME, que é a rede nacional, né, Miriam, de doadores de medula. Então, você vai ficar cadastrado. Você fez o seu exame, vem. Então, você vai aguardar. Se no Brasil, você vai ficar nessa rede para ser chamado, se é sua compatibilidade com uma pessoa que está para receber esse transplante.
medula? Na verdade, o doador voluntário se dirige ao Hemocentro sem informação nenhuma, tá certo? Ele se dirige ao Hemocentro somente com o desejo de doar. E lá ele preenche um cadastro, que esse cadastro já é uma autorização para inscrição dele no REDOME. O que é REDOME? O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A gente sabe que todos os países têm o seu Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, mas o Brasil tem uma peculiaridade diferente dos outros países. É que o brasileiro só consegue doador dentro do universo de brasileiros, devido à grande miscigenação de raças e tudo mais. Então, esse registro brasileiro chama-se REDOME. As pessoas vão para o hemocentro, colhem um pouquinho de sangue para fazer exames que são diferentes nessa primeira etapa dos exames destinados ao doador de sangue. Eles fazem os exames de HLA, tá certo? Que é uma tipagem genética, vai tipar geneticamente, não é tipagem sanguínea, como é para doar sangue, não é O positivo, A negativo, não é, tá certo? São antígenos, ele vai tipar os antígenos leucocitários humanos, é o HLA. Então, ele tira aquele pouquinho de sangue, o hemocentro se encarrega de enviar para o laboratório para tipagem, e quando o laboratório faz a tipagem, devolve a papelada que esse doador assinou, tá certo? Devolve para a central de transplante já com o resultado dessa tipagem sanguínea. E a central de transplante, então, faz esse registro nos seus computadores e envia também esse registro para o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Quando acontece de um receptor, ou seja, uma pessoa que esteja precisando de um transplante em qualquer localidade do Brasil, quando acontece desse receptor não conseguir um doador compatível dentro dos seus familiares, dentro do universo familiar, ele faz uma busca no REREME, que é o Registro Nacional de Receptores de Medula. Então, o REREME entra em contato com o REDOME, tá certo? E o REDOME vai, então, fornecer um doador que é compatível. E se esse doador for da Paraíba, por exemplo, o REDOME vai entrar em contato com a Central de Transplante da Paraíba, a Central de Transplante da Paraíba entra em contato com esse doador voluntário e reafirma esse desejo de continuar com a doação. Se confirmado o desejo, eles seguem com a segunda etapa de exames, que aí, nesse caso, vai entrar os exames sorológicos que a doutora Verônica falou. Então, ele vai, se tiver tudo ok com a saúde dele, ele então vai ser o doador. E é encaminhado a um hospital para fazer a retirada dessa medula, que não tem nada a ver com cirurgia, não há risco de vida, tá certo? É feito através com anestesia, mas é uma anestesia de efeito rápido, tá certo? No outro dia a pessoa já está bem. É feito através de punção, tá certo? Pode ser feito de duas maneiras, né, Verônica? Mas assim, a que a gente mais usada é através de punção nos ossos longos, o sacro é o mais usado. E é retirada uma quantidade de medula suficiente, de 15 a 20 ml. Que só será 10%, né? Exatamente. Do que você possui, não vai lhe fazer falta. Com certeza. E logo também como o sangue, ele é logo recuperado, né? Já que falou em internação, a pessoa passa quanto tempo? O doador, ele entra que dia e depois de quantos dias ele está liberado? No máximo 24 horas ele está liberado. É somente para passar o efeito anestésico, que antigamente se fazia até com anestesia local, mas ficava um pouco dolorido, local e tal. E aí é feito com anestesia geral, mas é uma anestesia superficial, não é aquela anestesia. Então, 24 horas o paciente já está. Nós podemos também falar que a quantidade é assim, quando é aparentado, quando você está fazendo doação para uma pessoa da família, entre 100 pessoas da família, um pode ser compatível, como ela falou, né? O gene pode ser compatível com aquele, porque você está fazendo esse HLA. Quando não é aparentado, quando você está doando, é 1 em 1 milhão. Quer dizer, em 1 milhão de doadores, você pode ter uma pessoa que tenha a compatibilidade com sua medula. Daí a necessidade da gente ter um cadastro
um número muito grande de doadores, porque você já pensou quantas pessoas necessitam de fazer esse transplante no Brasil e quantas pessoas tem cadastrada? Isso. Quer dizer que a fila é grande para poder em 1 milhão ter um que é compatível. Olha só, você falou isso, achei bem pertinente, porque nós temos hoje no Brasil cerca de 1.500 pessoas esperando um doador, tá certo? 1.500 pessoas na fila, tá certo? Esperando um pouquinho de medula para ser salva. E na Paraíba nós temos apenas 308 doadores voluntários no Redome. É uma tristeza, né? Principalmente porque o nordestino só vai encontrar doadores compatíveis dentro do nordestino, tá certo? Muito dificilmente um nordestino vai conseguir uma medula compatível no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a genética está mais voltada para o europeu. Então, o nordestino tem que doar para poder salvar outros nordestinos, né? Então, 308 pessoas inscritas no Redome, num estado como a Paraíba, é muito pouco. Por isso que a gente está aqui fazendo essa campanha. É interessante essa questão da genética, como foi citado aqui, o brasileiro encontra no brasileiro, o nordestino no nordestino, um doador. Se nós fôssemos, por exemplo, asiáticos, africanos ou europeus, a possibilidade seria muito maior, não é isso? Os dados estatísticos mostram que é 1 em 1 milhão, é isso? 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão, a compatibilidade entre não parentes, não é isso? Entre não parentes, não aparentados. Mas se fôssemos, por exemplo, escandinavos, essa proporção cairia significantemente. Eu creio que sim, não existe, eu não tenho conhecimento de uma estatística feita dentro do próprio país. Mas, pela lógica, a gente considera que quanto mais misturado geneticamente está o sangue, mais difícil você vai conseguir um doador compatível, né? Se levar em consideração a diferença de proporção para você achar um doador dentro da própria família, você percebe isso. Dentro da própria família, 1 em cada 100 pode ser compatível com você, mas fora da família é 1 em cada 1 milhão. Então, o europeu tem muito menos mistura do que o brasileiro. Então, é mais fácil eles encontrarem doadores dentro da própria Europa. Já o brasileiro misturado só consegue aqui, porque qual outra raça, qual outro país no mundo é tão misturado quanto o Brasil? Nenhum. Realmente. E quando se trata de irmãos ou pais, parentes bem próximos mesmos, vocês têm aí esses dados também? O aparentado é esse. O aparentado que a gente fala, entre 100 pessoas da família, um vai ser compatível. O aparentado está dentro dessa estatística. Mas não aumenta também a proporção. Só que quanto mais próximo geneticamente, mais facilidade tem de ser compatível. Por exemplo, é muito mais fácil irmão ser compatível com o outro irmão do que o pai com o filho, porque o pai só tem 50%, o filho só tem 50% da genética do pai, né? Mas os irmãos têm a mesma proporção genética, porque ele vai pegar 50% da genética da mãe com 50% da genética do pai. Então, irmão com irmão é mais fácil conseguir uma compatibilidade do que primo, tio, já vai ficando cada vez mais difícil. A compatibilidade entre irmãos gêmeos univitelinos é de 100%? Sim, univitelinos, sim. Tem essa vantagem se você tiver um irmão univitelino, né? Tanto é que há até a polêmica da clonagem. Né? Você tem se clonar pessoas justamente por causa dessa compatibilidade. Eu acho até que a ideia da clonagem surgiu daí, né? Porque realmente seria o ideal você fazer a clonagem para uso em medula óssea. Diga-me uma coisa, eu queria saber se aqui na Paraíba nós temos um banco de medula, porque muito se vê existem vários casos, eu queria até que vocês citassem também, se vocês conhecem, de pessoas que, quando mais jovens, resolveram pôr a medula óssea num banco e depois de um certo tempo perceberam que, por exemplo, tinham leucemia e fizeram uso da própria medula
Então, eu queria que vocês também explicassem da importância de você, como doador, você pode precisar da sua própria medula no futuro. Certo, mas não funciona dessa forma. Não. O redome não funciona assim. Esse aí seria o caso da medula óssea do cordão umbilical. Cordão umbilical, aí é diferente, é outro tipo de banco, é banco de cordão umbilical, tá certo? Que há dois tipos de doadores nesse sentido. Há o doador voluntário, não é? Que está doando para uma determinada pessoa da família. Então, a mãe tem um caso de leucemia na família e tem um bebê e doa a placenta para fazer a retirada dessas células para um irmão. Já que na Paraíba ainda não tem, no Brasil nós só temos um, em São Paulo, que é o banco de cordão umbilical, né? E eles estão ainda em fase experimental, ainda não atinge todo o Brasil, mas a ideia é essa, é captar de todo o Brasil para um único banco. Agora, não justifica um banco em cada estado, não justifica. Justifica, sim, bancos de coleta em todos os estados, como a gente faz com pele, né? Com córnea, válvulas cardíacas, há um único banco, né? No Brasil, para atender toda a demanda. Vamos falar um pouco dos riscos. Quais seriam os riscos no transplante, tanto para o doador quanto para o receptor? Para o doador não há nenhum risco, a não ser o risco anestésico. Para o receptor já é um pouquinho mais complicado. As pessoas não entendem por que o transplante de medula é tão caro, difícil e complicado. Porque não é uma cirurgia, na verdade, é semelhante a uma doação de sangue, né, Verônica? Você vai tomar uma bolsa de sangue, não há corte nem para o doador e nem para o receptor. Não há ato cirúrgico, de incisão cirúrgica, nem para doador, nem para receptor. Mas ele é complicado para o receptor por causa do pós-operatório. O receptor a medula é responsável pela proteção do organismo, pelas células brancas, pelos glóbulos brancos, e os glóbulos brancos é quem fazem a defesa do organismo. Para o transplantado, ele vai ter que, vamos dizer de uma forma bem simples, para que o telespectador compreenda, ele vai matar a sua medula, tá certo? Que está doente, e vai receber uma medula nova, sadia. E essa medula nova só vai começar a produzir células após 30 a 40 dias, tá certo? Então, nesse período, até 40 dias, o receptor vai estar totalmente indefeso, sem nenhuma imunidade. E isso é que faz, isso é que é o grande perigo, o grande calo do transplante de medula. No dia que o homem conseguir resolver esse problema, tá certo? De deixar o ser indefeso, sem a proteção dos glóbulos brancos e nada acontecer, e ele não pegar nenhuma doença, nenhuma infecção, então a gente vai ter salvo a humanidade, eu acho. Então, eu gostaria de saber, agora, de Verônica, qual a possibilidade de rejeição, mesmo depois de todos os exames que são feitos, inclusive pelo próprio Hemocentro, para saber da compatibilidade de genes, a compatibilidade de medulas. Eu queria saber se há possibilidade de haver rejeição e quais seriam os sintomas. Bem, há possibilidade de haver rejeição? Há. Mas esse primeiro momento, como Miriam falou, a histocompatibilidade, pronto, ele ficou cadastrado, foi chamado, fica na lista em todo o Brasil, né? Você vê, como ela explicou, você é convocado. Então, você vai ao hospital, faz aqueles tempo lá necessário para se colher. E o receptor vai receber. Então, Miriam explicou que de 30 a 40 dias vai haver essa parte que você vai ficar com esses 30, 40 dias, vai ser a adaptação que o receptor vai ter daquela medula que você recebeu. Por quê? Porque as células brancas, os glóbulos brancos, que são as células que são formadas de defesa do organismo, durante aquele período você não pode gripar, você não pode levar um corte, porque você não vai ter defesa, seu organismo não vai se defender. Então, a rejeição que pode acontecer é nesse período.
É uma fase. Então, o que é que ele vai sentir? Eu não sei bem, Miriam, me ajuda. Ele vai ficar interno esse período? Vai ficar. E o grande problema dos receptores de medula é exatamente esse período, que é um longo período de internação, e é uma internação especial, é uma internação com isolamento, diferenciada. Ele não pode ter contato com nenhuma outra pessoa do hospital, ele tem que ter um leito totalmente preparado para esse fim. E o número de leitos pelo SUS ainda é insuficiente para atender a demanda. Então, há uma grande dificuldade de se conseguir o doador. Consegue o doador. Depois, a outra dificuldade desse paciente na fila, esperando a vaga de um leito do SUS para fazer esse transplante. Tá certo? Então, quando se consegue a vaga, aí que faz o transplante, ainda tem que ter todo aquele período de sofrimento, esperando passar aquele período, vamos dizer, que a gente pode chamar de quarentena, não é? Que é quando o organismo tem o maior risco de rejeitar aquela, né? Então, passado isso aí, ainda não terminou, né? Diminui. À medida que vai passando o tempo, vai diminuindo o risco de rejeição. Mas o risco de rejeição, mesmo com todos os cuidados de compatibilidade, com todos os exames corretos, com a compatibilidade de 100%, ainda há um risco de rejeição após esse período de 40 dias. Quer dizer, o período de 40 dias é um período crítico, não é? É um período crítico que, além da rejeição, ainda há o risco de infecção, né, Verônica? Sem defesa, né? Sem defesa total. E depois que essa medula nova começa a produzir os glóbulos brancos, que aí diminui o risco de infecção, ainda temos o risco de rejeição. Se bem que vai diminuindo a cada dia que passa, vai diminuindo esse risco de rejeição. As pessoas, elas ficam dependentes de drogas até o resto da vida, após o transplante, como acontece na grande maioria dos transplantes de órgãos, ou eu nem sei, acho que sim, quase 100% deles, né? Tomando medicações para poder evitar essa rejeição. Exato. O único transplante que não precisa tomar imunossupressores é o transplante de córnea. Válvulas cardíacas, transplante de tecido não precisa tomar pele, não precisa tomar imunossupressores, mas órgão e medula óssea sim, precisa tomar. Como é que é o processo para o receptor? Durante o transplante, a gente falou do processo para o doador, mas e como é que seria para o receptor? Praticamente a situação é inversa ao do doador, porque claro, ao invés de ser em 24 horas, porque teria que passar esse período de quarentena, a pessoa entra na sala de cirurgia e aqui é submetido o receptor. O receptor, como eu já falei, é aquela parte que é mais gratificante, né? É mais gratificante, porque você vai lá, vai para o hospital, toma anestesia, faz a sua punção, tira aquela quantidade X de medula. Passou o período da anestesia, você está liberado para ir para casa. Não, tá o receptor. O receptor. Esse é o doador. O receptor. Você quer saber? Justamente, o processo para o doador é muito simples, mas para o receptor. O receptor, o processo é esse inverso que eu acabei de falar, só que ele vai ficar internado durante esse período de quarentena após o transfusão, a transplante, né, da medula. Ele vai ficar internado, não pode ter nenhum contato com pessoas gripadas, pessoas com infecção, com nenhum tipo de pessoas que têm algum tipo de doença infecto-contagiosa. Ele vai ficar num local totalmente isolado. Passado esse período, se não tiver nenhuma intercorrência, ele terá alta, mas vai ficar com o acompanhamento médico. Talvez ele queira saber assim, o receptor não vai ter corte, não é isso que justamente ele como é que é o procedimento, ele é incisivo, como é que é? Se é o procedimento inverso ao do doador, porque o doador chega, tem uma anestesia, toma uma anestesia local e aí retira através de punção 10% de sua medula, não é isso? Como é que seria o procedimento para o receptor na sala de cirurgia? O receptor também não vai ter corte cirúrgico, não vai ter nem anestesia, na verdade, né? O receptor é semelhante a uma transfusão sanguínea para o receptor. Tá certo? O problema do transplante medula óssea, como eu falei,
é aquele período, é a rejeição e o período que ele vai ficar suscetível a contrair alguma infecção dentro do ambiente hospitalar. Pois bem, daqui a pouco nós retornaremos com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate. Até já. Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. O governo federal investiu mais 38% no valor da merenda escolar depois de 10 anos sem reajustes. E hoje está beneficiando 37 milhões de crianças e com um país de todos. Acompanhe o Conselho de Alimentação Escolar do seu município e fiscalize os recursos. Merenda escolar. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, ficar em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. Faz compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para eles tudo, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola. Vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate, cujo tema é Campanha para o Transplante de Medula Óssea. Aqui em nossos estúdios estamos com Miriam Carneiro, ela que é coordenadora técnica da Central de Transplantes da Paraíba, e Verônica Moraes, que é coordenadora geral da Hemorrede da Paraíba. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Verônica acerca de em que casos há necessidade de um transplante de medula óssea. Pois não. As mães que têm criança que sentem assim que elas estão um pouquinho debilitadas, com anemia, cansada, ou mesmo o adulto que sente esse cansaço, essa fadiga, essa falta de insônia, muitas vezes por conta da anemia, eles procuram um hematologista, ou no caso um médico, que encaminham para um hematologista. Então esses doentes que vão ter essa falta ou não produzem essas células sanguíneas, que é detectado pelo hematologista através dos exames que ele vai requerer, o que é que deve se fazer? Anemias, leucemias, os cânceres, né, linfomas, mielomas, isso aí são detectadas essas faltas esse tipo de câncer, essas doenças assim. Então ele encaminha sabe que é necessário fazer um transplante de medula. Quando é que ele sabe? Depois que é detectado esses exames, é detectado que aquela pessoa tem essa anomalia, né? Então o hematologista detecta isso e inscreve ele ou procura a central de transplante para conseguir, a partir daí, Miriam, ele começa a fazer os exames. Se o hematologista detectou que ele tem necessidade de um transplante, porque nem todo tipo de problema hematológico tem indicação para transplante, mas quando ele detecta que realmente a pessoa tem indicação para transplante, a primeira ideia do hematologista é buscar um doador compatível dentro da própria família. Então ele vai solicitar a tipagem genética do receptor e dos doadores ou dos prováveis doadores do universo familiar. Então ele vai solicitar a tipagem genética da pessoa doente, tá certo? Do pai, mãe ou irmão,
do universo familiar. E essa pessoa é encaminhada para a central de transplante, elas se dirigem à central de transplante, lá a gente troca a requisição pela requisição SUS e encaminha essas pessoas para o Hemocentro. Nas segundas e terças, né, Verônica? Até às 11 da manhã, de 7 às 11. Não precisa ir em jejum, tá certo? Eles se dirigem ao Hemocentro e lá o Hemocentro faz a coleta desse sangue para fazer a tipagem. Que a pessoa pode doar somente para aquele parente, e aí nesse caso ele vai ter que tipar de 1 a 1, ou então ele pode fazer a tipagem e inscrição no Redome, com a inscrição no Redome, porque ele, se não servir para aquele parente, mas pode servir para outra pessoa que está na fila. Então, se ele vai doar, independe da pessoa, o ato de doar independe de quem vai receber essa doação. Então, se ele ia doar para o parente, por que não doar para um não aparentado? Ele está salvando uma vida de toda forma. Então, a maioria das pessoas que vai doar essa medula para um parente, ele doa também para o não parente. Nós detectamos um caso que procurou o Hemocentro e nós procuramos a família, porque a menina veio, não tinha pessoas assim, parentes para trazê-la, e o Hemocentro foi com o serviço social, que não é também não é nosso perfil, mas aí já parte para o lado humano. Então o serviço social foi até o município que ela pertencia e chegamos lá, foi detectado mais 2 irmãos com leucemia. Aí complicou mais, porque em vez de ser os irmãos que iam fazer, doar, eles já estão também esperando doação. Aí nesse caso não existe outra saída. É o Redome, é fazer a busca no Redome e ver se tem um doador compatível com essa pessoa, né? E aí a tristeza na hora de fazer a consulta ao Redome, tem número insuficiente de doadores inscritos, a busca fica infrutífera. Então há famílias, inclusive, que fazem campanhas por conta própria, né? Tem um parente que está necessitando de um transplante de medula e eles fazem a campanha para o parente e para as outras pessoas que estão na fila, e eles dizem assim, olha, seja doador, porque se não for compatível com o meu irmão, é compatível com o irmão de outra pessoa, com o filho de outra pessoa que está na fila, e isso sensibiliza muito. Então é uma forma, não tem assim, doar sem saber a quem, né, Verônica? É uma coisa muito importante isso. Nós vimos na televisão, na ficção, que é, de certa forma, um reflexo da realidade, numa novela chamada Laços de Família, o caso de uma mãe que engravidou de um mesmo pai biológico da filha que estava com leucemia, para gerar um menino que pudesse doar para a filha. Vocês conhecem casos aqui em João Pessoa? Eu queria saber de vocês se existem muitos casos de pessoas que voltam a engravidar, porque, tudo bem, a compatibilidade entre irmãos é bem maior, mas houve casos de pessoas chegarem a esse ponto de recorrer a nova gravidez. Vocês conhecem casos assim? Ou então vocês conhecem casos como esse que a senhora citou, que é polêmico de certa forma, são casos interessantes, como uma irmã que precisava e dos outros 2 irmãos também. Quando procurou os irmãos, que era para fazer a doação para ela, de uma família carente, morando aqui no interior da Paraíba, nós tivemos que fazer isso, então ela teve que entrar. Daí a necessidade, como Miriam fala, de você ser um doador de medula sem saber para quem você vai doar. No caso de um aparentado, seria mais fácil. Mas ela, dentro dos aparentados, que seriam 2 irmãos, estavam todos 2 com leucemia. Uma família carente, que não tinha nenhuma boa alimentação, não tinha uma estrutura habitacional boa, quer dizer, faltava infraestrutura, tudo. Então, daí cresceu o problema, aumentou mais o problema dessa jovem, uma menina de 16 anos. Mas esse caso de cordão umbilical, como você acabou de citar, da novela, eu não tenho conhecimento. Eu também não tenho conhecimento de nenhum caso assim, mas é bom você ter falado nessa novela, porque foi a partir desta novela que o Redome foi criado no Brasil. Quer dizer, ele já tinha sido planejado, o Ministério da Saúde já estava com tudo pronto, mas quando essa novela foi ao ar, gerou uma
uma polêmica muito grande. A opinião pública cobrou isso do Ministério da Saúde, porque o Brasil ainda não tinha o seu registro nacional, né? Não tinha ainda efetivado esse local, essa forma de registrar esses doadores. E foi a partir desta novela que o Ministério da Saúde foi mais eficiente, foi mais sensibilizado, assim, né? Sensibilizou-se e realmente botou a coisa para funcionar. A novela ainda estava no ar quando nós fomos convocados a Brasília, representantes dos hemocentros do Brasil inteiro, inclusive a Paraíba, e das centrais de transplante do Brasil inteiro também. A gente foi a Brasília, um representante aqui do hemocentro e outra central, e nós fomos e discutimos, inclusive, como esse redome deveria funcionar. Estavam alguns pontos das portarias que ainda estavam para ser publicadas e tudo mais, mas que a novela foi quem deu o pontapé de dizer agora, vai ser agora, porque precisamos disso agora, né? Então, para você ter uma ideia de como a opinião pública sensibiliza os poderes públicos, o Ministério da Saúde, às vezes a gente até pensa que não, né? Não, a gente vai falar, não vai porque não adianta, não tem jeito sim. Então, falem, mas como a população, ela doa, mas ela também recebe, né? Então, ela critica, mas ela também consegue muitas coisas importantes dentro da saúde, né? Dentro do o que Miriam também acaba de falar, isso também se reporta no sangue, né? Do hemorroide, porque nós, através da mídia, que a gente tem uma grande resposta. Isso. Como ela falou da novela, também passa a nível nacional, que sempre a gente vê o hemorroide, um braço doando sangue, então a gente vê logo crescer no outro dia o número de doadores. Quando eu chego no hemocentro, que passa à noite uma programação a nível nacional, você vê o peso que a mídia tem, né? O poder que tem. Isso é muito importante, porque, como ela falou, uma pessoa sozinha não consegue. E muitas vezes a gente vê doadores que antigamente diziam, vai ali e consegue, se compra um sangue. Mas hoje não, o doador tem que ser voluntário, espontâneo, altruísta. Você não tem que saber para quem você vai doar seu sangue. Você tem que saber que lá no banco de sangue tem um sangue com qualidade. Isso é que é a importância de você doar sangue, como também doar órgão, né? Daí que a gente conta com a mídia, esse programa quero parabenizar também, porque esse debate é super importante. E as pessoas às vezes gostariam de ser doadores, mas eles não têm essa consciência do que é doar uma medula. É como você perguntou de início, né? O que é doar medula? O que é medula? O que é uma doação de medula? Então eles podia pensar que é uma cirurgia, que vai ter incisões. Então, como acabamos de explicar, não é nada disso, é uma coisa simples, que você logo recupera 10% do que vai ter dentro dessas células que vai ter dentro de você, vão passar a produzir umas células normais em outra pessoa que está necessitando, que está com aquela falta, e você tem em excesso, não, você tem que vai ser reproduzida depois de você mesma. É uma coisa, uma característica bem interessante que tem a doação de medula e sangue. É que quando você doa órgãos, você não vê a pessoa que você salvou, porque infelizmente só se doa órgãos após a morte. A família do doador é quem assina o termo de doação, né? Mas quando a gente doa medula e sangue, a gente doa em vida. E a gente tem a oportunidade de ver a pessoa que você salvou. Tá certo? A medula você sabe exatamente, depois você foi compatível e você fez a doação e você viu a pessoa que recebeu a medula, viu aquele ser que você acabou de dar vida. É como se você tivesse, né? Você está salvando uma vida, você está sendo o quê? Uma mãe, uma gestora, né? E de sangue também, apesar de muitas vezes você não saber que aquela pessoa, qual foi aquela pessoa que recebeu mesmo, mas você sabe que naquele dia você salvou uma vida, tá certo? Então, essa é a maior gratificação do ser humano, é saber que você fez um ato de doar um pouco de si, tá certo? Para salvar uma vida sem receber nada em troca, aqui na Terra, né? Aqui na Terra, porque lá no céu você... Eu não sei do caso de córneas, porque nós temos 2 olhos, mas
Existe a doação de rim, que você pode conhecer a pessoa para quem você doou. Você doador pode continuar com eu esqueci. Córnea não pode. Não pode, né? Não pode porque mutila. Então a lei é bem clara, você pode usar órgão duplos para doar um, desde que não fique mutilado. Como é o caso do pulmão. Você não pode doar o outro. O pulmão você não pode doar porque mutila, a córnea você não pode porque você vai lhe prejudicar. O rim é porque não prejudica. Se você doar um rim, o outro rim assume as funções e você não vai ter prejuízo algum. Como parte do fígado também, você pode doar porque o fígado se regenera, né? O fígado se regenera. Mas a medula ainda é mais importante porque você não corre nenhum risco cirúrgico, nada. Você vai só doar como quem doa sangue, tá certo? Com 24 horas você está ok novamente. Vocês falaram da importância da mídia. Com certeza várias foram as campanhas promovidas pelos diversos meios de comunicação para sensibilizar as pessoas da importância de se doarem, seja órgão, sangue, medula. Mas como é que está funcionando a campanha aqui na Paraíba? Porque muito se vê em nível nacional da convocação para doação de sangue, mas pouco se vê de medula. Muitas pessoas não têm a informação necessária. As pessoas, como foi dito no começo do programa, confundem a medula espinhal com a medula óssea, não sabem da importância da doação da medula óssea. Então, qual é o trabalho que tanto o Hemocentro, a Hemorrede e a Central de Transplantes realiza nesse sentido? Vocês têm cartazes, existem propagandas que saem no rádio, na TV, tem uma verba do Ministério da Saúde para poder vocês promover essas campanhas, porque essa campanha é permanente, mas poucas pessoas sabem da existência dela. Assim, essa campanha é permanente e o Ministério da Saúde não, assim, o apoio que a gente tem ainda é pouco, né? Pouquíssimo. Temos alguns folders que os laboratórios nos fornecem, né? O Redome nos manda alguma coisa e tal, mas nunca tinha sido não tinha falado tanto porque nunca tinha surgido tanta gente com necessidade de transplante de medula óssea. É assustador o número de casos que tem procurado a central ultimamente. Antes aparecia um ou outro, mas ultimamente foi assim, uma coisa que eu fiquei assustada. Até, Miriam, que é porque também os diagnósticos estão sendo dados mais precoce, né? Você tem condições hoje mais de procurar um hematologista, um hospital. Nós temos aqui em João Pessoa, os PSF da capital nos encaminha chegar ao hematologista do Hemocentro. Isso. Né? Então nós temos hematologista todos os dias no Hemocentro e eles encaminham, que não é nossa função estar fazendo isso aqui de PSF, mas nós podemos também mandar voltar um paciente, então atendemos o paciente e daí muitas vezes é dado um diagnóstico precoce, foi dado um diagnóstico muito cedo, não é que eu acho que tenha mais doentes hoje, eu acho que sendo melhor diagnosticado. Está sendo melhor diagnosticado, o tratamento está sendo dado mais cedo, daí a necessidade de mais pessoas procurando a Central do Transplante. Pois quando a gente não tinha o PSF, que você falou um ponto agora que eu achei muito interessante. Quando a gente não tinha esse atendimento tão eficiente, de ponta, a gente tinha poucas pessoas diagnosticadas com necessidade. Exato. E aí a gente não se preocupava tanto de fazer a campanha porque a gente pensava, eu acho que não tem receptores na Paraíba, porque a procura é pequena, mas a partir do momento que começou-se a diagnosticar mais precocemente e que os receptores começaram a chegar mais na central, a Central de Transplante se viu a necessidade de fazer uma campanha mais abrangente, mais agressiva, para que as pessoas procurem se conscientizar da necessidade da ampliação do número de doadores no Redome, que é um registro nacional que vai beneficiar a população brasileira como um todo. Embora os nordestinos tenham essa peculiaridade que eu já falei, que necessite muito mais de um número maior de pessoas inscritas no Redome do que o pessoal do Sul. Mas como se o diagnóstico é dado mais cedo, então por que não tratar através da quimioterapia ou da radioterapia? É isso que eu estou dizendo a você. Se o diagnóstico foi dado mais cedo, então há condições de procurar um tratamento.
Daí, quando antes, Miriam falou que não existia até muito receptores, porque talvez eles já procuravam o hospital ou um hematologista muito debilitado, muito tarde, aí não tinha mais nem condições de se fazer, né? Sabemos que o único hospital de câncer aqui no estado da Paraíba, que recebe todo o interior e tudo, é o Laureano, o Hospital Napoleão Laureano. E você vê as condições muito cheias, você passa lá um ambulatório enorme, né? Aquelas pessoas. E cada vez aumentando, mas que pode ser feito por químio, por rádio, muitas vezes a cirurgia, dependendo do tipo de câncer, mas com certeza o transplante de medula está ajudando muito e cada dia mais crescendo o número de receptores. Vocês acham? Pois não. Eu estava falando no mês de fevereiro, no final do ano de 2005 para início de 2005, nós iniciamos um contato com todos os médicos hematologistas da Paraíba, no sentido de cadastrar esses médicos e cadastrar também os pacientes por eles atendidos com diagnóstico de leucemia, tá certo? Para que a Paraíba tenha um levantamento em dados sobre o número de receptores, ou seja, no número de pessoas necessitando de um transplante de medula. Esses dados, esses contatos foram feitos e esse levantamento ainda está em andamento, mas a gente acredita que daqui para o meio do ano, no máximo, a gente consiga ter um número real de receptores de medula, ou seja, de paraibanos que estejam na fila precisando de um transplante de medula, tá certo? Assim como também o cadastro desses hematologistas, que na Paraíba não se faz ainda transplante de medula. Esses receptores são encaminhados para outros estados para fazer o seu transplante. E aí o médico perde o contato com esse paciente. Muitas vezes esse paciente realiza o transplante no Sul e retorna à Paraíba para ser acompanhado pelo mesmo médico que diagnosticou. E aí o médico vai ter que começar tudo novamente porque há um corte naquela sequência do tratamento. Então, esse cadastro desses médicos hematologistas na central de transplante é importantíssimo porque eles recebem uma senha para fazer o acompanhamento online desses pacientes que estão em outros estados. Então, o médico do seu consultório acessa via internet o prontuário do paciente no seu local de origem ou no local para onde ele foi encaminhado para fazer esse transplante. Então, a gente até aproveita essa oportunidade para lembrar aos médicos hematologistas que preencham aqueles formulários que a Central de Transplante os encaminhou e que nos devolva a Central de Transplante esse formulário preenchido, porque é através dele que vocês vão poder fazer o acompanhamento do paciente de vocês que foram encaminhados para transplante em outra localidade. Vocês atribuem esse aumento também no número de casos a tumultuada vida moderna, digamos assim, a falta de hábitos alimentares corretos, de uma vida, a presença de uma vida estressante, porque não é só a questão do diagnóstico precoce, mas o número aumentou porque realmente tem havido uma explosão de casos de câncer no mundo. A população também cresceu muito, né? Além do problema genético, eu também acredito que é verdade tudo que você acabou de falar. Isso são somatórios que a gente vê no dia a dia, o estresse, o corre-corre, a vida que hoje nós estamos envolvidos, o sistema que você leva hoje, né? Mas a gente sabe também que no interior, as cidades pacatas, que também cresceu o número de câncer. Mas a predisposição, digamos que você tem na sua família casos de pessoas genético, que justamente tenham tido uma precedência, né? Então, mesmo assim você não consegue desenvolver. E existem outras pessoas na sua família que desenvolvem. Aí, isso não seria um fator sorte, seria, eu acredito que o tipo de vida que a pessoa leva. Porque se você, é como uma pessoa que sofre de câncer de pulmão. Se você não fuma, sempre praticou atividades físicas, a possibilidade é muito menor, não é isso? Então, eu acredito que sejam os hábitos também do dia a dia dessa pessoa que fazem com que haja o estopim da bomba, ela seja ativada, não é isso? Com certeza.
Embora não haja ainda uma comprovação desse tipo de interferência para todos os tipos de câncer, somente para alguns, como câncer de pulmão, de laringe, que há essa indicação do estilo de vida. Não há ainda uma comprovação dessa influência em todos os tipos de câncer, mas é evidente que existe algum tipo de influência e é isso que os cientistas estão tentando descobrir, porque na hora que um deles descobriu o que é que faz desencadear a procriação de uma célula maligna dentro do organismo, nós vamos ter descoberto a cura do câncer. Vamos falar agora, daqui a pouco nós estamos terminando o programa, então eu gostaria que vocês falassem um pouco mais dessa parceria Hemorrede e Central de Transplantes e da campanha para poder sensibilizar o público que está nos assistindo da importância da doação da medula óssea, mesmo que não seja para um parente, mas que seja para outra pessoa. A gente faz um apelo da Central de Transplante que a população procure o Hemocentro e lá tem uma pessoa que vai tirar todas as dúvidas, tá certo? E vai fazer a sua inscrição no Redome. Não tenham medo de doar, não tenham medo de fazer esse ato, porque você não corre nenhum risco de vida e a gratificação que você tem é muito grande. É maravilhoso você poder dizer, eu salvei uma pessoa. E o Hemocentro está lá de portas abertas para receber de segunda a sábado, segunda a sexta, durante o dia para doação de sangue, né? Agora de medula, segunda e terça, porque nós temos a pessoa especializada lá, como Miriam falou, para informar, de 7 às 11. Então você vai fazer essa sua doação lá e vai ficar inscrito, né? Para se enquadrar nesse Redome. Então, com certeza, é um ato assim que você vai se beneficiar bastante, só você sabendo que salvou uma vida. A senhora podia dar o telefone para que as pessoas saibam como entrar em contato com o Hemocentro de João Pessoa? Para entrar em contato com o Hemocentro de João Pessoa é o 3218-7600, 3218-7610. Você tem todas as informações necessárias. Se você não puder ir, você dirige-se a esse telefone e vai na hora certa. Muitas vezes nós até podemos marcar a hora de você ir fazer essa coleta. Tem um site também, uma página na internet que a pessoa possa consultar para saber de todos os serviços que são oferecidos pelo Hemorrede. Porque nós temos no site do governo, né? Da saúde.com.br. Pois não. Onde é que fica a Central de Transplante? Mais uma vez para o nosso telespectador, o telefone da Central de Transplante. E se tem também página na internet. Certo. A Central de Transplante funciona nas dependências do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, né? Fica por trás, no perímetro do hospital, mas naquelas lojinhas que ficam por trás, no box 10, tá certo? Nós atendemos ininterruptamente, 24 horas por dia, aberto para atender tanto a pessoa que vai procurar ser doador ou vai doar algum tipo de órgão de algum parente ou para os receptores também. O nosso telefone de contato, nós temos 2 telefones de contato, é o 3244-6192 e o 3244-6157. Esses 2 telefones estão às ordens para vocês tirarem as dúvidas que tiverem. E só lembrando, o doador de medula óssea não precisa estar em jejum. Então, se você estiver em João Pessoa e quer fazer esse ato entre segunda e terça-feira, se dirija ao Hemocentro até às 11 horas da manhã, mesmo que você tenha tomado seu café da manhã, não tem importância alguma, e você lá preenche o seu cadastro e já será um doador voluntário de medula óssea. Tem, rapidinho, 1 minuto, tem alguma previsão, tanto da parte do governo do estado quanto do Ministério da Saúde, para intensificar essa campanha? Porque de vez em quando acontece para a campanha para doação de sangue, né? Períodos como o Carnaval, períodos como o São João, a época de festas, há uma campanha nacional para convocar os doadores. Eu queria saber se há previsão, tanto por parte do governo do estado quanto do Ministério da Saúde, vocês sabem? Não, como o Miriam falou, é ininterrupta, né? Porque você se cadastra e fica lá aguardando. Então, eu acho que todo dia, toda hora que você tiver essa consciência, você
poderá ser um doador de medula. Agora em agosto, no final de agosto para começo de setembro, é a campanha nacional de doadores de órgãos e tecidos. Então, dentro da campanha de doadores de órgãos e tecidos, vai também a doação de medula, que é um tecido ósseo, né? Então, essa campanha é mais sistemática entre os meses de agosto, setembro e outubro. Mas não é que ela só vá ser campanha nesses meses, né, Verônica? Ela é uma campanha permanente, é tanto que a gente está de braços abertos para receber esses doadores qualquer hora que ele queira doar. Pois bem, muito obrigado às minhas entrevistadas de hoje que falaram sobre a campanha permanente para doação de medula óssea. Bem, eu espero que você, telespectador, tenha gostado desse nosso programa, tenha tirado todas as suas dúvidas. Até a próxima!